Bom dia, sexto ano de Geografia. Então vamos fazer a outra metade, né, a segunda metade do segundo capítulo, e encerrar esse segundo capítulo. Como ele é muito grande, então é importante explicar passo a passo todos os conteúdos, tá? Então aí, pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? Você tem a Terra, a superfície e uma grande quantidade de gases, né, que pairam aqui no ar, né, que fazem uma pressão, né? Você tem oxigênio, nitrogênio, poluição, camada de ozônio, então você tem vários gases e isso exerce uma pressão sobre o planeta, sobre nós, por isso que nós estamos aqui, a gravidade, por isso que nós não subimos, né, igual na Lua, nós nos mantemos no chão. Então nós temos aqui a pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a quantidade de gases que existe sobre a nossa superfície, tá bom? Orvalho e geada são dois fenômenos químicos, biológicos que acontecem em regiões frias, né? É o resfriamento da água, das gotículas de água que existem na atmosfera, né? Então vai formar a geada, o orvalho, tá? Que tem aí na página do segundo capítulo de vocês. Chuvas. Quais são os tipos de chuvas? Vou puxar aqui. Quais são os tipos de chuvas? Então você tem aí chuva frontal, chuva convectiva e a chuva orográfica. Você tem três tipos de chuvas, tá? E qual é a diferença entre a chuva? O que é a chuva? Você tem lá as massas de ar, elas se chocam, entram aí num fenômeno químico e acontece o fenômeno da chuva, né? Então é o choque entre as massas de ar, né? As nuvens, né? As massas de ar que existem na nossa atmosfera, tá? Então nós temos aí a chuva frontal, quando duas nuvens se encontram de frente, né? Duas massas de ar se encontram de frente, vai gerar a precipitação, vai gerar a chuva frontal, tá? Nós temos a chuva convectiva. O que é a chuva convectiva? Quando uma massa de ar está subindo e outra massa de ar está descendo. Então você tem o encontro, você tem uma ascensão e um descenso, elas se encontraram, aí vai causar precipitação, vai causar as chuvas, tá? Então é a chuva convectiva. E a chuva orográfica é próxima a um relevo, próxima a uma montanha. Então você tem uma montanha lá e essa massa de ar ela é mais baixa que essa montanha, ela não consegue ultrapassar a montanha, né? Ela não consegue ultrapassar a montanha e continuar. Então o que vai acontecer? Essa massa de ar vai ficar aqui, vai começar a se carregar e vai precipitar, vai chover nessa região dessa montanha. Não tem para onde ir, então ela vai precipitar, vai chover nessa região. Então é a chuva orográfica, tá? Clima. O que é o clima? Então a gente está estudando que o tempo é o estado momentâneo da atmosfera e o clima é a análise do tempo durante 30 anos. Mas como se constitui um clima? Como se constitui um clima, né? Então tem alguns fatores que ajudam a influenciar na constituição de um clima, tá bom? Então você tem a latitude, altitude, maritimidade e continentalidade e as correntes marítimas, tá? Latitude. Quanto mais próximo à linha do Equador, você tem uma temperatura maior. Então, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Por quê? A linha do Equador é latitude zero, né? A linha do Equador é uma latitude zero. Então, quanto mais próxima a ela, maior a temperatura. Por quê? Está no centro do planeta, né? Está na linha central do planeta. Então, por isso, tem uma maior temperatura. Altitude, quanto mais alto esse relevo, menor a temperatura. Você tem um relevo lá, quanto mais alto essa montanha, você tem uma menor temperatura. Por quê? O raio solar, ele bate na atmosfera, uma parte é absorvida pelos vegetais ali, né? Pelos vegetais, pelos animais. O que sobra fica ali na atmosfera, aumentando a temperatura. Essa montanha, ela está em grandes altitudes, ela não tem tanta essa incidência, essa sobra, né, dos raios solares, o clima ambiente. Então você tem quanto maior a altitude, menor a temperatura, tá? Quanto maior a latitude, quanto maior a latitude, menor a temperatura. E quanto maior a altitude,
menor a temperatura. São inversamente proporcionais, tá? O terceiro fator aí que influencia o clima é a maritimidade e continentalidade. O que é isso? Maritimidade. Quanto mais próximo ao mar, você tem uma temperatura mais amena, uma amplitude térmica menor. O que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura durante um dia. Então, por exemplo, durante o dia, 30 graus. Durante a noite, 15 graus. Isso se chama amplitude térmica. Tá? Essa amplitude térmica vai ser menor, a distância entre a maior e a menor temperatura em um dia vai ser menor quando é próximo ao mar. Por quê? Durante o dia o mar absorve os raios solares e durante a noite ele solta os raios solares. Então ele mantém a temperatura amena. Tá? Então durante o dia 25, durante a noite 20. Não tem uma diferença tão grande. Tá? E a continentalidade, aí sim, tem uma diferença muito grande, de dia 25, de noite 12. Tem uma diferença maior de temperatura em um dia, porque não tem a ação do mar, para manter a temperatura estável durante a noite. Tá? Correntes marítimas, as correntes marítimas influenciam também na formação de um clima. Tá? Quanto as correntes marítimas que surgem na linha do Equador são correntes quentes e ajudam a aumentar a temperatura, né? O oceano, obviamente, ele é aquecido pelo sol, né? Então, quanto mais próximo à linha do Equador, você tem correntes quentes. Quanto mais próximo aos polos, são as correntes frias, né? As correntes tanto do polo norte quanto do polo sul. Então, segue a mesma regrinha da radiação solar, tá? Massas de ar, a última coisa. Quando vocês veem na televisão, chegou uma frente fria que causou frio no Brasil, causou o verão no Brasil. Então, o que é a frente fria? É uma nuvem, uma massa de ar carregada de umidade e de temperatura que altera o relevo, altera a característica climática do local. Tá? Então, quais são as massas de ar do Brasil? Tá? A regrinha é: tudo que está na linha do Equador é equatorial. Tudo que está no Trópico de Capricórnio é tropical. Então, e todas começam com M, tá? Massa equatorial, massa tropical. Tudo que está no continente é continental, tudo que está no Atlântico é atlântico. Então, a linha do Equador você tem massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica, tá? E a exceção da nossa regra é a massa polar que vem lá, obviamente, do Polo Sul, né? Vem do Polo Sul do planeta. Então é MPA, massa polar atlântica, né? Porque é onde acaba o oceano, né? Então você tem lá o final das Américas e vai surgir essa massa de ar aqui nessa região aqui, final da Argentina, do Chile com o Polo Sul, tá bom? Então, repetindo, massa equatorial continental, massa equatorial atlântica, massa tropical continental, massa tropical atlântica. E a MPA, que é a massa polar atlântica, vem do Polo Sul e é a exceção. Bom?